Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar uma sequência de vídeos, serão 4 vídeos falando um pouquinho sobre a disciplina bíblica. Eu passei por uma fase muito desafiadora com o João, pedi graça de Deus, pedi sabedoria divina para entender como fazer, como educar, como disciplinar o João dentro dos princípios da palavra de Deus. E Deus me deu uma luz, eu creio que veio dele, uma indicação de um livro maravilhoso que tem me ajudado muito e eu quero indicar para vocês. Não Me Faça Contar Até 3, esse livro é excelente. A autora, ela pega os princípios da palavra de Deus para aplicação, né, de como educar os nossos filhos. Então eu super indico. Esse primeiro vídeo eu quero trazer a base desse entendimento para a gente poder prosseguir, para a gente saber como fazer, o que fazer para educar os nossos filhos nos princípios da palavra de Deus. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, muito claro, é aquilo que está escrito lá em Efésios 6 e 4, que fala sobre nós disciplinar os nossos filhos na admoestação do Senhor. E hoje em dia, como a gente tem acesso a tantos materiais, a tantas pessoas de influência que falam sobre comportamento infantil, sobre desenvolvimento infantil, a gente se apega demais aos ensinamentos e aos conselhos de pessoas que são assim como nós. Pessoas que não detêm toda a sabedoria do mundo, pessoas que tentam, né, aplicar o conhecimento que têm, mas a gente precisa se deter muito mais, principalmente na palavra de Deus. É no conselho, na admoestação do Senhor, é no conselho do Senhor, é naquilo que Ele diz. Então a gente precisa ter a palavra de Deus como um guia. A primeira coisa que a palavra de Deus nos diz e que é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente depois disso é aquilo que está escrito lá em Romanos 13, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram, todos. Os nossos filhos, por mais pequenos que sejam, eles são pecadores e precisam de Jesus. Eles precisam nascer de novo, né? Então a gente acaba vendo a criança como uma criança indefesa, uma criança inocente, né, que não é capaz de ter malícia, que não é capaz de articular uma situação, de pensar numa situação, de fazer algo para provocar o pai e a mãe quando ela é muito pequena, né? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. As crianças nascem pecadoras, é verdade que tem o período da inocência, né, que elas ainda não têm uma compreensão do certo e do errado plenamente, mas é verdade que mesmo que elas não tenham uma compreensão tão completa disso, de que elas precisam de um salvador, de que elas precisam nascer de novo, elas já fazem coisas de forma rebelde, elas já têm atitudes, né? Não tô dizendo uma criança aí de 1 ano, de meses, né? Helena tem 3 meses, né? Isso não quer dizer que elas têm uma consciência refinada do erro, tipo, eu quero pegar e bater no rosto da minha mãe. Quando um bebê é muito pequeno, que ele bate no rosto da mãe, é uma imaturidade, é um reflexo, é uma imaturidade. Mas nem por isso eu vou deixar bater no meu rosto, vou deixando, ou não vou repreender, né? Eu não vou ser agressiva, eu não vou dizer assim, meu filho, olha o que tu fez, uma criança aí de, sei lá, 8, 10 meses, né? Mas eu também não vou deixar e eu preciso explicar pra ele, não, isso a gente não faz, né? Mas acho que uma coisa que depois que a gente tem esse entendimento de que a criança é pecadora, que ela precisa de Jesus, ela precisa nascer de novo, né? Ela assim como qualquer pessoa, ela precisa também ter essa compreensão do novo nascimento. Em Provérbios está escrito que a estultice está ligada ao coração da criança, ou seja, a tolice está ligada ao coração da criança. Agora, como identificar o que é tolice, o que é rebeldia, o que é desobediência, daquilo que é imaturidade? Né? Uma coisa é quando a criança vai lá e, por exemplo, pega uma garrafa d'água que estava ali na ponta da mesa e joga no chão. E ela viu a festa, ela viu aquela água guichando. Então, a gente pensa assim, meu Deus, vou ter que limpar essa água aqui. A gente fica nervosa porque dentro de casa quem arruma e quem limpa a maioria das coisas somos nós que estamos dentro de casa cuidando da casa, né? Nós mulheres. Então, a gente que se dedica ao lar, puxa, como é chato, né? Quando a criança vai lá, cara, e pega a terra do vaso de flores e joga no chão. Pega e joga todos os brinquedos no chão e depois tu tem que ajudar a criança a guardar. É chato, mas é normal, né? É um processo, a criança tá aprendendo, ela tá descobrindo as coisas e tal. Então a criança pegou a garrafa de água e jogou no chão. Nesse primeiro momento, isso é uma imaturidade, é uma coisa de criança mesmo. Ela quer ver a água cair no chão pra ver qual é o efeito que vai dar isso, né? Da ação e reação.
Mas aí você vai orientar e vai dizer, não, filho, não pode jogar água no chão. Você pode até explicar por quê. Porque a gente pode cair, pode escorregar. Não se joga água no chão simplesmente, assim, sem necessidade. Só que se tu explicou pra criança, né? No caso do João, que já tem 2 anos e 8 meses, né? E ele vai lá e pega de novo a garrafinha e joga no chão. Puxa vida, desobedeceu? Nessa idade já tem uma compreensão excelente do conselho, já consegue captar o conselho muito bem. Então, nesse momento, você pode muito bem aplicar uma disciplina pela desobediência, pela escolha da desobediência, né? Fez uma escolha desobediente, sabia que não podia, né? Pior ainda é quando a criança ainda faz isso, olha nos teus olhos. Ela está completamente consciente, né, de que tá fazendo uma coisa errada. Então, assim, a gente separa a imaturidade da desobediência. Então, comece a observar os comportamentos das suas crianças. Então, é nítido que a primeira vez que você orienta a criança a respeito de algo que ela não sabe, ela fez alguma coisa errada porque realmente ela não sabia que não podia fazer, não sabia que não era assim que fazia e tudo mais. Agora, a partir do momento que você instrui, ela capta essa informação, ela escolhe fazer novamente, isso é uma desobediência. Ah, mas ela é muito pequena, eu não acredito que ela tá fazendo isso simplesmente porque quer desobedecer. Na verdade, não é que ela quer, ela deseja te provocar. Mas ela não quer seguir a tua instrução. E a gente precisa ensinar desde pequenos que a instrução do pai e da mãe, que tá baseado na palavra de Deus, ela é muito importante, ela precisa ser seguida, ela precisa ser cumprida, ela precisa ser obedecida. Outro ponto importante pra gente encerrar esse primeiro vídeo falando então sobre essa base, né? Sobre da criança ser pecadora, da criança necessita de Jesus, ela necessita de arrependimento e que a gente precisa ter esse olhar bem preciso para essas situações. O pecado não é engraçado, tá? Então, quando a criança erra, por mais diferente que seja essa situação, que às vezes até provoca uma situação de riso na família, não é engraçado, né? Já peguei várias situações, assim, do João fazer uma coisa, desobedecer uma ordem, desobedecer uma regra, e alguém que tá junto dá risada porque achou muito engraçadinho. Eu corrijo, geralmente, porque até o presente momento não aconteceu de uma pessoa estranha fazer isso, mas às vezes gente da família acha engraçadinho, sabe? Aquilo que o João fez que foi contra aquilo que eu disse. Foi uma desobediência da parte dele. E eu vejo que às vezes as pessoas acham engraçado, sabe? Tipo, ai, coisa de criança, olha só. Quando ele responde de forma grosseira, quando ele é desrespeitoso, às vezes as pessoas acham engraçado a ousadia dele, acham engraçado as palavras que ele usou pra bater de frente comigo. Não, o pecado não é engraçado. Então essa é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. Não é só uma arte de uma criança. Não é só uma artezinha, uma coisinha de criança. É pecado. É errado, tá? Isso que tu fez foi errado. Então, precisa ter um consenso na família, o pai e a mãe precisam estar de acordo de que qualquer coisa que a criança faz que vai contra uma regra estabelecida por um dos pais, pela família, geralmente se o pai, né, tá ali debatendo com a criança ou tá ali conversando com a criança, tá ali ensinando a criança e a criança surge com uma resposta inédita, mas que é desrespeitosa, ou faz algo que é desrespeitoso, que vai contra aquela regra do pai, e a mãe começa a rir porque achou muito engraçado, tipo, olhando de fora é muito engraçado. Eu sei que às vezes dá vontade de rir, isso não tem como negar, mas a gente precisa ter uma noção clara daquilo que se trata. A criança está desafiando a autoridade do pai, está desrespeitando o pai, ou é vice-versa, às vezes é com a mãe. Por mais que a gente esteja com vontade de rir, isso é errado, a criança está fazendo uma coisa errada. Segura a onda, não ria na frente da criança, porque pecado não é engraçado. Desobedecer e desrespeitar o pai, a mãe, a autoridade, o vô, a avó, não é engraçado, tá? Então, tendo em mente da gravidade e da complexidade dessa base da disciplina das crianças, que é o pecado, é a velha natureza, a gente começa a ter uma luz brilhando no fim do túnel. Quando a gente tem noção disso, a gente começa a saber como se comportar dentro de casa. Como então educar as crianças? Eu espero de verdade que esse primeiro vídeo te traga uma clareza ao coração a respeito então de como começar a construir os fundamentos da disciplina, da educação das suas crianças. Porque a partir desse entendimento, pra mim, tudo mudou aqui em casa. Passei a levar bem menos pro lado pessoal. Tipo, eu ficava muito aflita, muito nervosa com as coisinhas que o João fazia.
né? Eu achava que ele estava fazendo simplesmente para me irritar e, na verdade, o João estava tendo atitudes completamente comuns, normais, para uma criança que ainda é refém da velha natureza, para uma criança que ainda ela não sabe gerenciar suas atitudes, não sabe ter escolhas prudentes, porque ainda falta instrução, porque ainda falta nascer de novo. Então isso é muito importante para a gente poder saber como agir. Um beijo para vocês, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo sobre mais um pouquinho da disciplina bíblica.